O cenário mudou totalmente. O Corinthians está negociando com Sérgio Ramos nesse exato momento. Hugo Souza agora será comprado definitivamente pelo Corinthians, tá, fiel? Ele quer o Eric Pulga para 2025, só que o Ceará aumentou a pedida do jogador, tá? Aí a gente vai ter que ver. A contratação do Roger Guedes sempre foi encarada muito difícil, tanto para mesmo com a patrocinadora Master ajudando, o Corinthians entende a situação do Roger Guedes e fará uma única. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Quero pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, fiel. Já passamos dos 33 mil inscritos. O canal tá novinho, mas tá crescendo de forma muito rápida graças a informações verdadeiras, tá? Quero pedir humildemente para você não esquecer de se inscrever para fazer parte desta família, tá, fiel? Então, chega de enrolação, vamos falar do Corinthians, tá? Corinthians que entrou na disputa para contratar o Eric Pulga quando abriu a segunda janela de transferências deste ano, tá, fiel? O Ceará não aceitou vender o jogador para ajudar o Ceará na transição da Série B para a Série A. Lembrando que o jogador, além de novinho, ele é destaque do Brasileirão da Série B e foi destaque do Campeonato Cearense. O Corinthians tem o interesse na sua contratação, porém o Ceará aumentou a pedida do jogador e pode ser que o Corinthians pule fora desta negociação, já que uma vez o Augusto Melo deixou muito bem claro que por jogador nenhum o Corinthians iria entrar em leilão, tá, fiel? Acontece que o Ceará despertou interesse também de outros times brasileiros, tá, fiel? Não só o Corinthians, mas também São Paulo, Vasco, Grêmio, porque é um jogador novo e é um jogador que está em destaque com grandes perspectivas de venda futura, tá? Só que aumentou a pedida. Não sei avisar para vocês aqui o quanto estava e o quanto foi pedido esse aumento, tá? Estou aqui para dizer que as últimas informações que eu recebi, corintianeiro, o Corinthians deve pular fora da disputa pelo Eric Pulga, porque o Ceará aumentou e muito os valores do jogador. Fiel, já era de se esperar, jamais iria estabelecer um valor fixo com tantos clubes sediando o jogador para uma possível contratação, tá? Porque, como eu disse, além de ser craque, é um jogador que tem perspectiva de venda futura para a Europa, com certeza. Ainda é cedo, não sabemos se o Corinthians vai definitivamente pular do barco, mas o Corinthians deixou claro que não entrará em leilão por jogador nenhum. Então o Corinthians ofereceu um valor que era interessante para o Ceará, interessante para o jogador, que ele queria dar preferência para o Corinthians. O Ceará, além de não aceitar, pediu altos valores ao Corinthians. E não só o Corinthians, a todos os clubes que estão disputando. Aí virou leilão, né? Não, eu pago. O outro, não, eu pago mais. Aí o Corinthians não vai entrar nesse tipo de disputa. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Porque agora tem muito mais informações para trazer para vocês. Mas antes, eu queria deixar muito claro aqui um negócio. Fiel, muitos canais, eu já estou acostumado a não receber crédito de canais nenhum e nem me importa, porque o crédito que eu tenho que receber aqui é de vocês. Para quem acompanha o meu canal sabe, há quantos e quantos vídeos atrás eu trouxe que o Ramon Dias iria permanecer no Corinthians. E o Corinthians com negociação com o Luiz Castro, bombando informações aí, porque é Luiz Castro de cá, porque é Luiz Castro de lá. Eu falei, o Ramon, o Corinthians decidiu, é o título. Ramon permanece no Corinthians para 2025. Foi ou não foi? Há muito e muito tempo atrás, antes de todos os canais existentes aqui da plataforma, tá? E hoje, né, fiel, algumas plataformas, alguns canais aí estão dando a informação, o Corinthians está cogitando permanecer com o Luiz Castro, com o Ramon Dias. E os caras não dão crédito, é impressionante, né, fiel? Mas pouco me importa. É interessante eu falar isso aqui para vocês, porque para vocês verem que esse canal ele é bem informado, fiel. Eu trabalho com transparência e realidade, já tive a oportunidade de cravar vários jogadores no Corinthians e vou continuar meu trabalho com transparência e realidade para vocês. Não interessa quanto jogador tiver que descartar de outros canais ou quanto jogador tiver que confirmar, eu vou continuar fazendo um bom trabalho aqui para vocês, combinado? Então vamos dar sequência aqui nas informações do Timão, porque eu já vou entrar aqui já matando aqui nas informações, eu não gosto de deixar informação boa pro final, tá, fiel? O Corinthians conseguiu o aval bancário que o Flamengo exigiu para comprar o Hugo Souza.
O Flamengo não aceitou a fiadora como sendo patrocinadora do Corinthians, nem a Brax, nem a Esporte da Sorte. Ele aceitaria somente um aval bancário. Porque se o Corinthians não pagar, ele executa, o banco paga na hora. É assim que funciona. Tem do banco como sua fiadora, tem do banco avaliando, aí confirmando a compra do Hugo Souza. O Corinthians conseguiu um banco que não sei qual é, que sim aceitou ser a fiadora do Corinthians para comprar o Hugo Souza, tá, fiel? O Corinthians deve parcelar agora em 3 vezes a compra do Hugo Souza. Interessante para o Corinthians comprar antes do dia 30 deste mês, porque quando chegar passado o dia 30, outros clubes podem ofertar também valores para o Flamengo. Então agora sim, ótima informação para o Corinthians deve comprar o Hugo Souza de forma definitiva, meu irmão. O Corinthians consegue o aval bancário, que o Flamengo sempre quis um aval bancário, e foi isso que o Corinthians conseguiu, e por isso agora vai facilitar a compra do Hugo Souza, e nos próximos dias aí o Corinthians já vai estar anunciando de forma oficial a compra dos direitos federativos do goleiro Hugo Souza. Até que enfim, né, fiel? Essa novela de Hugo Souza está chegando ao fim. Corinthians que deve fazer um contrato de 4 anos para o goleiro, com preferência de renovação. Então já era para o Flamengo, se ele sentia alguma esperança de vender o Hugo Souza para outro clube a valores mais altos, ou repatriar o Hugo, a esperança flamenguista acaba aí. Certo, fiel? Então vamos continuar as nossas informações aqui. Trouxe informações para você ontem que a patrocinadora Master estava negociando com o Roger Guedes. O Corinthians pediu e ela aceitou e começou as negociações. Porém, ela não vai insistir ou fazer nenhuma loucura financeira para trazer o Roger Guedes. Vai tentar trazer dentro dos seus parâmetros. Nessa negociação, para dar certo para o Roger Guedes vir, teria que ser mais uma vontade do jogador em retornar ao Brasil, que é seu país de origem, e retornar ao Corinthians, já que ela não vai fazer loucuras financeiras para contratar o jogador, tá, fiel? Então, ela vai fazer uma oferta que seja uma oferta boa, ela vai fazer uma oferta interessante para qualquer jogador de futebol, tá? Só que vai ser menos que ele ganha lá, tá, fiel? Aí vai depender do Roger Guedes falar, não, são valores aceitáveis para jogar no Brasil, eu vou ganhar menos, mas vou estar no meu país. Ele vai ter que colocar tudo isso aí como prós e contras para ver se volta ou não. Eu acredito que não volta, tá, fiel? Eu acredito que ele tá feliz lá, a família está adaptada lá, não existe pressão lá pra você jogar em time do Catar. Você pode ir lá, os jogos não é tão intensos, não existe uma rivalidade assim monstra, não são jogos a cada 3 dias, então ele passa muito tempo com a família, ganha super bem e joga tranquilo. E é ídolo e artilheiro do clube do Catar. Então existe um interesse também do clube do Catar permanecer com o Roger Guedes. E mesmo que exista uma vontade do jogador sair, o Al Rayyan pode muito bem aumentar ainda a proposta salarial primeira para o Roger Guedes, 5 milhões. Pode ir lá pagar 6, 7, né? Aí que com certeza tiraria o jogador fora dos planos do Brasil. Eu acredito que o Roger Guedes volta, mas não para agora, tá, fiel? Eu acredito que mais 1 ano, 2 anos aí para frente o Roger Guedes deve voltar ao Corinthians, porque ele tá ganhando muito bem lá. E não é só isso. Se ele tivesse mal, banco de reservas, tudo bem. Mas ele é titular absoluto e é ídolo lá no Al Rayyan, porque ele tem mais de 35 gols, fiel. Então é difícil permanecer, difícil tirar o jogador de lá, mas a patrocinadora Sorte fará uma proposta única, sem renegociação ou sem ofertas. Ó, posso te pagar isso, é pegar ou largar, e vai pôr na mão do Roger Guedes para decidir. Certo, fiel? Essas informações que recebi referente ao Roger Guedes. Por que eu estou trazendo isso? Porque caso o Roger Guedes diga não e vai dizer, fiel, vai dizer não, o Corinthians mudou totalmente o cenário entre Corinthians e Sérgio Ramos, tá? Agora sim, o Corinthians negocia com o Sérgio Ramos de forma mais intensa. E detalhe importante, o jogador vê com bons olhos vir jogar no Brasil. Atualmente ele está sem clube. Não teria o Corinthians que quebrar aí contrato com nenhum outro clube, tá? Não tinha que comprar um jogador aí para ter os seus direitos federativos. Sérgio Ramos hoje permanece sem clube, está livre, sem jogar. É um zagueiro de 38 anos e que via marketing seria a mesma coisa que você contratar um Pogba ou até melhor, tá, fiel? Não estou falando futebolisticamente, estou falando retornos financeiros. Se o Sérgio Ramos desembarcar para jogar no Corinthians,
o mundo inteiro passa a acompanhar o Corinthians. O mundo inteiro passa a ler o nome Esporte da Sorte na camisa do Corinthians, e esse sim a patrocinadora não vai medir esforços para tentar trazer, porque via marketing para ela e para o Corinthians é algo surpreendente o que o Sérgio Ramos pode causar aqui no Brasil, tá, fiel? Existe uma negociação, há informações que o jogador quer vir jogar no Corinthians, mas será um caminhão de dinheiro também, tá? Caso o Sérgio Ramos venha jogar, deve ganhar aí de 3,5, quase 4 milhões ou 4, tá, fiel? Aí para vir jogar no Corinthians. Com certeza vai ganhar mais que o Memphis Depay. Corintianeiro, futebolisticamente, você acha que o Sérgio Ramos, cara, ele poderia ajudar a gente a conquistar títulos? Fiel, um cara que jogou a vida inteira em grandes clubes da Europa, um cara que jogou a vida inteira em alto nível no Real Madrid, um cara que tem uma experiência que pode passar por grupo imensa. Eu acredito muito que o Sérgio Ramos pode colaborar dentro de campo, sim. E o Brasil, o futebol, apesar de ser mais intenso em 3 dias, não é tão jogado assim, é em alto nível, tá, fiel? Mas não comparado à Europa, tá? Então eu acredito que o Sérgio Ramos ajuda o Corinthians futebolisticamente, apesar de não jogar todas as partidas, tá? Ele com certeza vai ser poupado muitas e muitas vezes se vir. E o Corinthians, o que é interessante que a gente tem que pôr no papel, é que ele vai ganhar muito dinheiro, cara. Ele vai lucrar bastante com o Sérgio Ramos, fiel. Vai ser muito retorno financeiro que vai entrar no Corinthians, tá? Então a informação que eu tenho para trazer para vocês é que apesar do Corinthians fazer uma proposta única para o Roger Guedes, que tenho certeza que ele não vai entrar, o Corinthians negocia com o Sérgio Ramos. O cenário mudou totalmente. Hoje o Corinthians cogita de vez a possibilidade real de Sérgio Ramos ser jogador do Corinthians, tá, fiel? Pelo menos essas foram as últimas informações que chegaram aqui para mim trazer para vocês antes, tá, fiel? Chegou aqui quase agora, cara, aqui antes de eu trazer o vídeo, a informação do Hugo e também do Sérgio Ramos. Eu já tinha até um roteiro pronto para trazer para vocês, mas tive que mudar tudo aí referente às últimas informações que chegaram. Certo, fiel? O que vocês acharam dessas informações? Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever. E de tarde, hoje à tarde, eu tenho uma notícia super interessante referente ao Yuri Alberto para trazer para vocês. Certo, fiel? Então eu aguardo todo mundo hoje à tarde e à tarde eu vou anunciar se vai ter live à noite ou não. Combinado? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!